um incrível destrói arte escolar e revela o segredo chocante que mudará todo para sempre. Na pequena escola de arte do bairro, a excitação estava no ar. Os alunos, com suas roupas manchadas de tinta e olhos brilhando de criatividade, se preparavam para uma atividade ao ar livre. E ao centro de toda essa agitação, com seu olhar gentil e orelhas caídas, estava Max, o adorável cão de terapia. Ele não era apenas um cão. Era o coração pulsante daquele lugar, sempre disposto a oferecer conforto e carinho. As crianças o adoravam. Sua presença tornava até as horas mais difíceis mais leves. Mas o que ninguém esperava era que um dia Max se tornaria o protagonista de uma história muito além da criatividade artística. Era um dia ensolarado, com o céu azul e algumas nuvens brancas flutuando. Vagarosamente, as crianças haviam trazido suas telas e pincéis, ansiosas para capturar a beleza do mundo ao seu redor. Enquanto riam e se divertiam, Max, não querendo ficar de fora, decidiu se juntar à brincadeira. Ele corria e pulava, sua cauda abanando como uma bandeira de alegria. Porém, em um momento de pura travessura, Max, ao perseguir uma bola, fez um movimento súbito que o levou direto para uma tela enorme e colorida. A pintura mais importante da escola, nada menos do que a obra-prima a ser exposta na galeria local. O impacto foi catastrófico. A tela se despedaçou sob as patas de Max. Tinta e fragmentos de madeira voaram para todos os lados. O grito coletivo das crianças ecoou na praça, um misto de choque e desespero. Onde antes havia uma obra cheia de vida, agora havia apenas destroços. O coração da professora Ana afundou. Ela sabia que aquela pintura representava não só o esforço coletivo dos alunos, mas também o legado da escola. Enquanto a professora tentava reunir os pedaços da obra destruída, uma luz refletiu em algo atrás da tela rasgada. Curiosa, Ana puxou o objeto e, para sua surpresa, encontrou um papel amarelado cheio de escritas à mão. As palavras pareciam contar uma história antiga. Uma narrativa que nunca tinha sido mencionada nas aulas de arte. O fundador da escola, um misterioso artista, havia escondido parte de sua história ali. A mensagem falava de um segredo que poderia mudar tudo sobre a reputação da instituição. Um escândalo envolto em sombras. Ana ficou paralisada. As implicações do que havia encontrado a aterrorizavam. Manter o segredo significava preservar a imagem da escola, mas a verdade a chamava, sussurrando em seu coração. O diretor, um homem conservador que sempre enfatizara a imagem da escola, jamais permitiria que essa verdade chegasse à superfície. Mergulhada em um turbilhão de emoções, Ana percebeu que não era a única colocando seus medos à prova. Os olhares de reprovação e a tensão entre colegas começavam a surgir à medida que a revelação se aproximava. Max, o travesso, não sabia da tempestade emocional que havia desencadeado. Ele apenas olhava, os olhos atentos, como se sentisse a intensidade do momento. O que mais esse passado escondia, aninhado nas sombras do que foi revelado? Ana sabia que precisava decidir rapidamente. Seria possível enfrentar essa história sem consequências fatais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Enquanto Ana se perdia em seus pensamentos, o papel amarelado em suas mãos parecia queimar. O peso da revelação a consumia. Max, por sua vez, notou a tensão. Ele se aproximou, tocando a perna da professora com seu focinho, como se dissesse: "Está tudo bem, eu estou aqui." Ana sorriu tristemente, mas o alívio foi breve. Uma movimentação crescente ao seu redor começou a chamar sua atenção. As crianças, agora em estado de pânico, apontavam para um homem que se aproximava correndo. Era o diretor, Senhor Fernandes, com o rosto vermelho de raiva. Ele já estava ciente da confusão e seu olhar estava fixo na tela destruída. "O que foi que aconteceu aqui?" gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. A aula, que antes era cheia de risos e cores, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Max, sentindo a tensão aumentar, se lançou em direção ao diretor, como se tentasse protegê-los. Mas o olhar severo do homem não se abalou. "Este lugar é um templo de arte, não um circo. Como você permite que esse animal destrua o que construímos com tanto esforço?" As palavras dele eram venenosas. E Ana sentiu um nó se formar na garganta. Mas antes que pudesse se defender, o que parecia ser uma tempestade emocional estourou. O homem que corria, tão ansioso quanto um atleta na linha de chegada, chegou até Ana, ofegante. "Ana, eu preciso falar com você." Ele a puxou para um canto, longe dos olhares curiosos. Era Marco, seu ex-colega. Alguém que deixara a escola anos atrás, em circunstâncias misteriosas. "Precisamos resolver isso agora. O que você encontrou?" Ele disse, a voz baixa, quase em sussurro. "Como você sabe sobre isso?" Ana respondeu, atordoada. O rosto de Marco estava pálido. "Eu não tenho muito tempo. O que está escrito nesse papel? Isso é só a ponta do iceberg." "Não é só sobre a escola, Ana. É sobre você também." Ela se sentiu paralisada. Como assim sobre ela? O que o segredo do passado tinha a ver com seu presente? Enquanto pensava nisso, um grito cortou a atmosfera tensa. Era uma das crianças, apontando para a tela destruída. "Onen, tem algo mais lá." Todos se viraram, e Ana, ainda confusa, viu o que parecia uma caixa pequena entre os fragmentos da tela. Sem pensar duas vezes, correu para lá, as mãos tremendo de expectativa. Quando se abaixou para pegar a caixa, seus olhos encontraram algo que a fez gelar. Um símbolo familiar estava gravado na tampa. Era o mesmo símbolo que ela lembrava de sua infância, algo que tinha visto apenas em um antigo diário da família. A caixa se abriu com um estalo, e os olhos de Ana brilharam ao comando aquilo que estava dentro. Não eram só objetos antigos, era uma coleção de cartas, fotos desbotadas e um anel. Algo pulsava em seu peito, e ela percebeu que essas memórias não eram suas.
eram do passado guardado de sua família e, de repente, as peças começaram a se encaixar. Senhor Fernandes, ainda irritado, se aproximou, mas a expressão dele mudou ao ver a caixa. O impacto era claro. O que Ana tinha em mãos não era apenas um tesouro de segredos familiares, mas uma chave para um escândalo maior do que todos imaginavam. O passado da escola estava entrelaçado com sua própria história. Um silêncio pesado caiu sobre todos. E nesse momento, as verdades que pareciam tão distantes estavam prestes a ser expostas. O próprio senhor Fernandes ficou branco ao perceber que a história do fundador e a de Ana estavam irremediavelmente interligadas. Ana sentiu um tremor dentro de si. O que mais ela não sabia? Quais outras mentiras estavam escondidas naquelas cartas, naquelas fotos? Max parecia sentir a tensão no ar, e junto com o silêncio, outras verdades começavam a emergir. O que a escola realmente escondia? E o que esses novos descobrimentos significavam para todos ali? Ana olhou para Marco, depois para o diretor, e sentiu uma mistura de medo e determinação. Era hora de descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mas o que viria a seguir era uma revelação que poderia mudar tudo e todos. Ana ficou paralisada, a caixa aberta em suas mãos, enquanto uma onda de murmúrios percorreu a multidão ao seu redor. O que aqueles objetos tão antigos poderiam significar? Um retrato se destacava entre as fotos desbotadas. Ela reconheceu o rosto sorridente. Era uma mulher com cabelos escuros e olhos profundos. Era sua avó. Ana sentiu um frio na barriga. O que a história da sua avó tinha a ver com aquela escola? Isso não pode ser verdade, murmura Marco, seus olhos arregalados enquanto observa a foto. Ana, você não tem ideia do que isso pode significar. Enquanto isso, o diretor Fernandes se aproximou e o nervosismo no ar era palpável. Ele hesitou. A raiva que antes dominava sua expressão agora se misturava a um pálido terror. O que é isso, Ana? Sua voz estava trêmula e por um momento parecia que o controle da situação estava escorregando por entre seus dedos. Isso é uma coleção de cartas e fotos da minha família, respondeu Ana, tentando manter a voz firme, mas seu coração disparava como se quisesse sair do peito. As crianças, antes aterrorizadas, agora observavam com curiosidade, completamente cativadas pela tensão esmagadora que se desenrolava diante delas. A caixa parecia brilhar com um mistério escondido. Ela virou lentamente a tampa, sentindo um misterioso poder emanando. E entre os papéis, algo a fez parar. Uma carta com o nome do fundador da escola, sobre a qual nunca ouvira falar. Joaquim Leal Fernandes. Ana começou, mas o diretor ergueu a mão para silenciá-la. Não! Open that! Ele gritou. Sua voz era de desespero. Ana ficou chocada. Por que ele estava tão assustado? Antes que pudesse questionar, um estrondo grave cortou o ar. A tela rasgada atrás de Ana tremulou e, de repente, a estrutura desabou, levando pedras e sujeira pelas crianças que gritaram em pânico. Max, sempre fiel, pulou na frente de Ana, buscando protegê-la. O tumulto aumentou enquanto todos corriam para longe do que restava da tela. O caos se instaurando rapidamente. E então, uma sombra disparou do fundo do jardim. Era um grupo de pessoas vestidas de preto e carregando cartazes que diziam: "A verdade será revelada". O coração de Ana disparou. Quem eram aquelas pessoas? O que elas queriam?
Isso é parte de que escondemos, gritou uma delas. Uma mulher que parecia determinada. Ela se aproximou de Ana, seus olhos cheios de fervor. Você precisa saber. A verdade está ligada a você e à escola. As crianças pararam, perplexas. O olhar do diretor se endureceu. Saia daqui! Você não tem nada a ver com isso. Suas palavras eram abruptas, cortantes, mas a mulher não se intimidou. Mas ela tem, Fernandes. A história do Joaquim é a mesma que a da avó dela. Nunca te disseram isso. A multidão ficou em silêncio. O ar estava pesado de revelações. Ana estava confusa. Espera, o que você quer dizer com isso? O que há entre a minha avó e o fundador da escola? Perguntas disparavam em sua mente. O silêncio tomou conta de todos de novo. O que estava acontecendo? Uma verdade aterradora pairava no ar. O que Joaquim havia feito no passado? Qual era o papel de seu passado em toda essa confusão? O olhar de Ana se fixou na mulher. Sabe de mais coisas, não sabe? O impulso de descobrir a verdade era poderoso, tão forte quanto o amor que sentia por sua avó. Você não tem ideia, Ana. O que a sua família fez pode mudar. Tudo! O legado que eles construíram não é o que pensavam. Ana sentiu um nó na garganta. Max latiu, inquieto, como se sem saber como agir, diante de tanta incerteza. O pânico no ar se intensificava. As pessoas de preto se concentraram em Ana, como se ela fosse a liga que unia todas as peças daquele quebra-cabeça. Senhor Fernandes andava de um lado para o outro, seu rosto roxo. Vou embora! Essa escola é um santuário. Não deixarei que vocês estraguem sua imagem. Mas a mulher não se movia. E o olhar decidido dela fez o peito de Ana apertar. Tudo aquilo era maior do que imaginava. Enquanto a confusão aumentava, um novo mistério estava prestes a ser desvendado. O que mais estava escondido? E o que viria a seguir poderia desmoronar o que restava da escola e das suas relações mais preciosas. O que Ana descobriria a respeito de sua própria família? Ela estava pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Ana segurava a caixa com força. Suas mãos tremiam. O olhar da mulher de preto a perfurava, anunciando que o caos só estava começando. Você precisa saber o que aconteceu, Ana. O legado da sua avó é tudo o que ignora. O peso das palavras dela pairava no ar como um trovão prestes a desabar. O que aquilo significava? O diretor Fernandes estava pálido, quase paralisado. Os murmúrios entre as crianças aumentaram, mas a mulher avançou, ignorando o medo que tomava conta do ambiente. Joaquim não era apenas um artista. Ele fez coisas terríveis para manter esse lugar de pé, e seu nome ainda está manchado na história. O passado não pode ser apagado. Ana sentiu o coração acelerar. O que você está dizendo? O que ele fez? Max, seu companheiro canino, posicionou-se ao seu lado, como se soubesse que se aproximava uma tempestade. Um grito repentino cortou o ar. Cuidado! Outra criança apontando para a tela desmoronada barrou a atenção de todos. Mas o que era aquele movimento repentino? Uma sombra se movia entre os escombros. O diretor Fernandes interveio. Seu tom alto e autoritário ecoava. Chega, todos vocês! Afastem-se! Mas não houve quem conseguisse desviar o olhar da situação. Ana, com os olhos fixos no lugar onde a
ela antes estava. Viu algo reluzente. Era um objeto, algo que estava oculto entre os destroços, e agora a curiosidade a empurrava para a frente. Espere! Ela gritou, sem mesmo conseguir pensar no que estava fazendo. Com um movimento apressado, ela se ajoelhou e puxou o que parecia ser um medalhão. Ele estava desgastado, mas Ana reconheceu aquele símbolo de algum lugar. Assim que teve o objeto em suas mãos, algo a atingiu como uma onda. Estava ali, bem diante dela, esse medalhão. Seu coração disparou. O mesmo símbolo estava nas cartas e fotos dentro da caixa. A confusão tomou conta do grupo. As crianças se aproximaram, seus olhos brilhando de medo e escuridão. Era como se algo mais estivesse prestes a ser revelado. A mulher olhou fixamente para o medalhão, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Não, não pode ser, sussurrou. A menos que, antes que ela pudesse completar a frase, o chão tremeu. Era uma tremedeira leve, mas que se intensificou rapidamente. Todos começaram a descer, como se um furacão se aproximasse. Max latiu, avisando. As crianças gritaram, e o diretor, agora apavorado, perdeu a compostura. Fiquem juntos, rápido! O tremor se intensificou. A escola parecia querer se despedaçar. O medo pairava no ar. E a mulher de preto finalmente gritou. É isso que Joaquim havia temido. O passado retornou para cobrar seu preço. Ana estava em choque, sentindo que tudo à sua volta desmoronava. O que você quer dizer com isso? Então, quando a poeira começou a se assentar, uma figura emergiu da penumbra. Todo o alvoroço se calou ao reconhecer o rosto. Era Marco! Mas ele estava diferente. Seu olhar estava vazio, perdido, como se não estivesse mais ali. Você me acha tão ingênua, não é, Ana? Ele disse, sua voz agora soando estranha, como se fosse uma sombra de si mesmo. A verdade não é apenas o que a sua avó fez. É algo muito mais profundo. E você agora está dentro disso. Eu sempre estive por baixo de tudo. Ana congelou. O que você quer dizer com isso? Sem mais palavras, Marco se afastou, dirigindo-se à mulher de preto. Eu sabia que o dia chegaria. E tudo está se encaixando. Você precisa entender que meus sentimentos por você sempre foram uma armadilha. Foi como se uma lâmina de gelo cortasse o ar. As crianças começaram a murmurar, a tensão crescendo. O que era essa nova revelação? As peças agora estavam se moldando em um quebra-cabeça horrível. E Ana sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que mais eles esconderam? Quais segredos horrendos estavam ligados a ela e sua família? O medalhão ainda tremia em suas mãos. E agora, mais do que nunca, ela sabia que nada seria como antes. Ela não estava apenas lutando para descobrir a verdade sobre a escola ou sua avó. Havia um legado sombrio, e Marco tinha uma conexão que fazia tudo isso parecer ainda mais terrível. Ana encarou Marco, seu olhar cheio de confusão e dor. O que você está planejando? Mas enquanto falava, o tremor começava a diminuir, e um silêncio opressivo pairou sobre a escola. A verdade estava mais próxima do que nunca, e de alguma forma, ela estava no centro da trama que envolvia todos ali. O que ela descobriria a seguir poderia transformá-la para sempre.
O peso da dúvida e do medo a envolveu. E com isso, a pergunta ecoava na cabeça de todos. O que mais o passado escondia? Ana sentiu o coração disparar enquanto segurava o medalhão. Seus dedos trêmulos e úmidos. O olhar da mulher de preto, intenso e afiado, a fazia sentir como se estivesse sendo atravessada por uma verdade oculta. O diretor Fernandes estava paralisado, sua expressão desgastada pelo medo e confusão. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Você não pode apenas dizer isso e esperar que acreditemos, Ana respondeu, sua voz oscilando em tom de indignação e pavor. Max, ao seu lado, rosnou levemente, ciente da tensão crescente. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Ana. O legado de Joaquim não é apenas uma história. Ele envolveu toda a sua família em algo muito mais sombrio. A mulher estava a um passo de revelar um segredo devastador, e Ana sentiu peso nas palavras dela como uma tempestade prestes a desabar. Silêncio! Gritou o diretor Fernandes, seus olhos escaneando a multidão, como se procurasse uma fuga. Essa escola é um refúgio. Não deixarei que suas mentiras acabem com tudo. As crianças estavam tremendo. Algumas cobriam a boca com as mãos, outras se agarravam umas às outras. Mas a mulher não se intimidou. Você está apenas adiando o que é inevitável. Joaquim Leal não era só um artista. Ele decidiu selar segredos e agora eles estão voltando. E você, Ana, você é a chave. O chão tremia embaixo deles, e com um puxão de seu estômago, Ana sentiu a verdade do que estava ouvindo. Uma força poderosa estava prestes a explodir naquele lugar. A multidão começou a murmurar, o pânico refletido em seus rostos. E então tudo aconteceu. Uma luz intensa irrompeu da caixa, iluminando o rosto de Ana. O medalhão começou a brilhar, e ela viu algo que a deixou sem palavras. No centro da luz, uma imagem começou a se formar. Era uma cena antiga. Um quadro e uma figura familiar apareceu. Era sua avó, mas com alguém ao seu lado. Pulsava cada vez mais forte, como se estivesse respondendo à crescente intensidade de sua própria confusão. Sim, sua avó foi a musa de Joaquim, e há segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. A mulher começou a se aproximar, mas o olhar de Ana a paralisou. Como ela poderia ter tanta certeza? Ana olhou para Marco e viu algo em seu rosto que a fez hesitar. Os olhos dele estavam cheios de dor. Eu sabia, Ana, mas não era meu segredo para contar. A voz dele tremia e todo o seu corpo parecia pesar. Você precisava ouvir isso de alguém que te ama. Amor? A palavra escapuliu dos lábios de Ana, cheia de incredulidade. Você me escondeu isso? Você sabe o que isso significa para mim? Marco hesitou. Percebia que o equilíbrio estava prestes a desmoronar. Ana, eu não tenho controle sobre isso. Você precisa entender que essa conexão vai além de nós. Antes que ela pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Um pedaço da estrutura da escola desabou e todos gritaram. O caos reinou. A mulher de preto estava prestes a dizer mais, mas suas palavras foram engolidas pela confusão. Ana estava atordoada. Ah! Descoberta esmagando sua respiração. Minhas raízes? Murmurou, encontrando força para se levantar. O que mais está escondido? E quem sou eu realmente? A multidão começou a se reorganizar.
As crianças choravam, enquanto Max permaneceu ao lado de Ana, oferecendo conforto em meio ao desespero. O olhar penetrante da mulher de preto se transformou em um sorriso sombrio. Infelizmente, você só arranhou a superfície da verdade, Ana. O que precisa vir a seguir pode devastar tudo o que você acreditava saber. Ana sentiu um calafrio. O peso do passado estava prestes a desferir um golpe inigualável. E quando olhou ao redor, a verdade estava próxima de explodir em sua vida. Os rostos das pessoas à sua volta pareciam distorcidos, refletindo seu próprio medo. Ela não sabia se estava pronta para as consequências da verdade, mas agora, a única certeza era que não havia como voltar atrás. Se a verdade vai destruir a escola, pensou Ana, então que ela venha. Estou pronta para enfrentar o que for necessário. E enquanto a poeira do desmoronamento se assentava, ela sabia que tinha um caminho sombrio pela frente. O que viria seguindo aqueles eventos seria um teste de sua própria força e identidade. O que mais o passado tinha a revelar? E qual seria o preço disso tudo? Ana sentiu o coração disparar enquanto segurava o medalhão, seus dedos trêmulos e úmidos. O olhar da mulher de preto, intenso e afiado, a fazia sentir como se estivesse sendo atravessada por uma verdade oculta. O diretor Fernandes estava paralisado, sua expressão desgastada pelo medo e confusão. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Você não pode apenas dizer isso e esperar que acreditemos, Ana respondeu, sua voz oscilando entre indignação e pavor. Max, ao seu lado, rosnou levemente, ciente da tensão crescente. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Ana. O legado de Joaquim não é apenas uma história. Ele envolveu toda a sua família em algo muito mais sombrio. A mulher estava a um passo de revelar um segredo devastador. E Ana sentiu o peso nas palavras dela, como uma tempestade prestes a desabar. Silêncio! Gritou o diretor Fernandes, seus olhos escaneando a multidão como se procurasse uma fuga. Essa escola é o refúgio! Não deixarei que suas mentiras acabem com tudo! As crianças estavam tremendo. Algumas cobriam a boca com as mãos. Outras se agarravam umas às outras. Mas a mulher não se intimidou. Você está apenas adiando o que é inevitável. Joaquim Leal não era só um artista. Ele decidiu selar segredos. E agora eles estão voltando. E você, Ana, você é a chave. O chão tremia embaixo deles. E com um puxão de seu estômago, Ana sentiu a verdade do que estava ouvindo. Uma força poderosa estava prestes a explodir naquele lugar. A multidão começou a murmurar, o pânico refletido em seus rostos. E então tudo aconteceu. Uma luz intensa irrompeu da caixa, iluminando o rosto de Ana. O medalhão começou a brilhar, e ela viu algo que a deixou sem palavras. No centro da luz, uma imagem começou a se formar. Era uma cena antiga, um quadro. Uma figura familiar apareceu. Era sua avó, mas com alguém ao seu lado. Joaquim Leal. O choque percorreu cada célula do corpo de Ana. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, o adrenalina correndo como um rio por suas veias. O medalhão pulsava cada vez mais forte, como se estivesse respondendo à crescente intensidade de sua própria confusão. Sim, sua avó foi a musa de Joaquim, e há segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. A mulher começou a se aproximar, mas o olhar de Ana a paralisou. Como ela poderia ter tanta certeza? Ana olhou para Marco e viu algo em seu rosto que a fez hesitar. Os olhos dele estavam cheios de dor. Eu sabia, Ana, mas não era meu segredo para contar. A voz dele tremia e todo o seu corpo parecia pesar.
Você precisava ouvir isso de alguém que te ama. Amor! A palavra escapuliu dos lábios de Ana, cheia de incredulidade. Você me escondeu isso? Você sabe o que isso significa para mim? Marco hesitou. Percebia que o equilíbrio estava prestes a desmoronar. Ana, eu não tenho controle sobre isso. Você precisa entender que essa conexão vai além de nós. Antes que ela pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Um pedaço da estrutura da escola desabou e todos gritaram. O caos reinou. A mulher de preto estava prestes a dizer mais, mas suas palavras foram engolidas pela confusão. Ana estava atordoada, a descoberta esmagando sua respiração. Minhas raízes? Murmurou, encontrando força para se levantar. O que mais está escondido? E quem sou eu realmente? A multidão começou a se reorganizar. As crianças choravam, enquanto Max permaneceu ao lado de Ana, oferecendo conforto em meio ao desespero. O olhar penetrante da mulher de preto se transformou em um sorriso sombrio. Infelizmente, você só arranhou a superfície da verdade, Ana. O que precisa vir a seguir pode devastar tudo que você acreditava saber. Ana sentiu um calafrio. O peso do passado estava prestes a desferir um golpe inigualável. E quando olhou ao redor, a verdade estava próxima de explodir em sua vida. Os rostos das pessoas à sua volta pareciam distorcidos, refletindo seu próprio medo. Ela não sabia se estava pronta para as consequências da verdade, mas agora a única certeza era que não havia como voltar atrás. Se a verdade vai destruir a escola, pensou Ana, então que ela venha. Estou pronta para enfrentar o que for necessário. E enquanto a poeira do desmoronamento se assentava, um grito cortou o ar. Mãe! Era uma das crianças! Todos se viraram. Em meio ao caos, uma figura familiar surgia, com olhos desesperados. Era a mãe de Ana, que havia desaparecido anos atrás. A visão de sua mãe a congelou. Ana, não! Ela correu em direção a ela, mas o olhar dela estava cheio de terror. Você não sabe o que está fazendo. Eles estão vindo atrás de você. Ana não conseguia pensar. O que você quer dizer? O mundo ao seu redor desmoronava. E agora a realidade mudava com cada palavra de sua mãe. A verdade estava perto de ser revelada. Mas antes que pudesse entender, sua mãe se virou, uma expressão de desespero em seu rosto, enquanto sombras se aproximavam. As crianças gritavam, e tudo o que Ana sabia estava prestes a ser desmantelado. As sombras tomavam forma, e o medo crescia entre a multidão. A mulher de preto gritou: vocês não podem deter o que já começou. A verdade virá, e não há como escapar. E naquele momento, Ana entendeu. O passado, suas raízes, a escola, tudo havia sido uma armadilha. E nesta nova revelação, o que seriam exatamente essas sombras? A luta não era apenas pela verdade, mas pela própria segurança de todos ali. O que aconteceria agora que sua mãe estava de volta? E o que verdadeiramente estava para acontecer com Ana e sua história? Ana sentiu o coração disparar enquanto segurava o medalhão, seus dedos trêmulos e úmidos. O olhar da mulher de preto, intenso e afiado, a fazia sentir como se estivesse sendo atravessada por uma verdade oculta. O diretor Fernandes estava paralisado, sua expressão desgastada pelo medo e confusão. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Você não pode apenas dizer isso e esperar que acreditemos, Ana respondeu, sua voz oscilando entre indignação e pavor. Max, ao seu lado, rosnou levemente, ciente da tensão crescente.
Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Ana. O legado de Joaquim não é apenas uma história. Ele envolveu toda a sua família em algo muito mais sombrio. A mulher estava a um passo de revelar um segredo devastador. E Ana sentiu peso nas palavras dela como uma tempestade prestes a desabar. Silêncio! Gritou o diretor Fernandes, seus olhos escaneando a multidão como se procurasse uma fuga. Essa escola é um refúgio. Não deixarei que suas mentiras acabem com tudo. As crianças estavam tremendo. Algumas cobriam a boca com as mãos. Outras se agarravam umas às outras. Mas a mulher não se intimidou. Você está apenas adiando o que é inevitável. Joaquim Leal não era só o artista. Ele decidiu selar segredos e agora eles estão voltando. E você, Ana, você é a chave. O chão tremia embaixo deles e com um puxão de seu estômago, Ana sentiu a verdade do que estava ouvindo. Uma força poderosa estava prestes a explodir naquele lugar. A multidão começou a murmurar, o pânico refletido em seus rostos. E então tudo aconteceu. Uma luz intensa irrompeu da caixa, iluminando o rosto de Ana. O medalhão começou a brilhar e ela viu algo que a deixou sem palavras. No centro da luz, uma imagem começou a se formar. Era uma cena antiga, um quadro, e uma figura familiar apareceu. Era sua avó, mas com alguém ao seu lado, Joaquim Leal. O choque percorreu cada célula do corpo de Ana. Não, isso não pode ser verdade! Ela gritou, o adrenalina correndo como o rio por suas veias. O medalhão pulsava cada vez mais forte, como se estivesse respondendo à crescente intensidade de sua própria confusão. Sim, sua avó foi a musa de Joaquim, e há segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. A mulher começou a se aproximar, mas o olhar de Ana a paralisou. Como ela poderia ter tanta certeza? Ana olhou para Marco e viu algo em seu rosto que a fez hesitar. Os olhos dele estavam cheios de dor. Eu sabia, Ana, mas não era meu segredo para contar. A voz dele tremia e todo seu corpo parecia tesar. Você precisava ouvir isso de alguém que te ama. Amor? A palavra escapuliu dos lábios de Ana, cheia de incredulidade. Você me escondeu isso? Você sabe o que isso significa para mim? Marco hesitou. Percebia que o equilíbrio estava prestes a desmoronar. Ana, eu não tenho controle sobre isso. Você precisa entender que essa conexão vai além de nós. Antes que ela pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Um pedaço da estrutura da escola desabou e todos gritaram. O caos reinou. A mulher de preto estava prestes a dizer mais, mas suas palavras foram engolidas pela confusão. Ana estava atordoada, a descoberta esmagando sua respiração. Minhas raízes? Murmurou, encontrando força para se levantar. O que mais está escondido? E quem sou eu realmente? As crianças choravam enquanto Max permanecia ao lado de Ana, oferecendo conforto em meio ao desespero. O olhar penetrante da mulher de preto se esdiomou em um sorriso sombrio. Infelizmente você só arranhou a superfície da verdade, Ana. O que precisa vir a seguir pode devastar tudo o que você acreditava saber. Ana sentiu um calafrio. O peso do passado estava prestes a desferir um golpe inigualável. E quando olhou ao redor, a verdade estava próxima de explodir em sua vida. Os rostos das pessoas à sua volta pareciam distorcidos, refletindo seu próprio medo. Então, entre o desespero e a confusão, uma figura familiar surgiu entre os escombros. Ana era sua mãe. A mulher que ela pensava ter perdido para sempre apareceu com os olhos arregalados e o rosto pálido de terror. Você precisa sair daqui. É uma armadilha.
Ana não sabia se estava sonhando. Mãe? Ela não conseguia acreditar em seus olhos. Você está viva! O alívio misturou-se ao terror. Como podia ser verdade? Mas, antes que pudesse avançar, a mulher de preto gritou: Ana, não escute, você não sabe quem ela realmente é. O som da voz ecoou como um trovão, cortando o ar tenso. Um murmúrio corria pela multidão, a incerteza e o medo se espalhando como fogo. Não acredite nela, Ana! Implorou Marco, seu olhar cheio de desespero. Ela só quer confundir você. A mãe balançou a cabeça, desesperada. Não, Ana! A verdade é muito maior do que você imagina. Você precisa entender o que Joaquim fez e como isso afeta nossa família. A tensão aumentou. O olhar fixo da mãe na filha deixou claro que essas palavras carregavam um peso devastador. Num movimento rápido, um novo tremor sacudiu a terra e algo inesperado aconteceu. A caixa que Ana segurava caiu, quebrando-se ao meio, revelando itens que estavam ocultos. Entre eles, uma carta manchada e um colar com um símbolo peculiar, muito familiar, o mesmo que estava no medalhão. Os gritos e murmúrios tornaram-se um caos total. A mulher de preto lançou um olhar de ódio para a mãe de Ana e, num impulso, atirou algo no chão, explodindo em uma onda de fumaça. O ar ficou denso e uma energia estranha parecia flutuar. Os contornos da escola começaram a mudar, distorcendo-se como se a realidade estivesse se desdobrando. Uma sombra se formou e Ana percebeu-se de que precisava agir. Mãe, o que você sabe sobre isso? Ela gritou, o medo transformando-se em determinação. O ar estava eletrificado e ela percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Então, do nada, a mulher de preto ergueu as mãos e uma onda de energia saiu delas, colidindo com o medalhão que Ana segurava. Uma luz ofuscante os envolveu e antes que Ana pudesse se proteger, a verdade que ela desconhecia estourou em sua mente com um impacto devastador. Memórias, visões e segredos começaram a se desenrolar, revelando uma conexão profunda, algo que abalaria suas fundações. Ao perceber o que estava acontecendo, Ana sentiu que estava prestes a descobrir não só o que Joaquim fez, mas tudo o que sempre esteve escondido: a escola, sua família e sua própria identidade. O que mais estava enterrado sob essa revelação? Enquanto a luz se intensificava, uma verdade chocante e inesperada estava prestes a ser revelada. E Ana não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. As escolhas dela, a verdade, tudo estava prestes a colidir, mudando o curso de seu destino para sempre. A luz intensa envolveu Ana, formando um halo que parecia pulsar com a urgência do momento. As imagens dançavam diante de seus olhos, revelando segredos que afligiram sua mente. O medalhão vibrou em suas mãos, um eco de algo mais profundo, mais sombrio. Ao fundo, a agitação crescia. Max, o cão, rosnava, pressentindo o fim da tranquilidade. Ela olhou para a mãe, que se aproximava, o lábio tremendo. Ana, você precisa ver isso! Gritou, mas a voz parecia distante, abafada pelo caos. A mulher de preto avançou, suas mãos erguidas,
como se estivesse prestes a conjurar um poder devastador. Você não entende, Ana. Deixe-o! Entregue-se à luz! Mas o que era aquela luz? O que estava realmente acontecendo? O que a mãe queria que ela visse? Então, tudo mudou! Um movimento rápido nos arredores. Uma sombra se lançou sobre eles, cortando o ar como um relâmpago. Era Marco, seus olhos brilhando como aço. Ele se lançou em direção ao medalhão, gritando: "Não! Você não pode!" Ana ficou paralisada. "Marco, não!" E no instante seguinte, ele agarrou o medalhão. A luz estourou em uma explosão ofuscante. A multidão gritou, assustada. O impacto era como um trovão e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O medalhão, agora nas mãos de Marco, pulsava em um ritmo frenético. Uma fissura surgiu no ar ao seu redor, quase como se o espaço estivesse se desfeito. "Isso não deveria ter acontecido!" ele vociferou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. Naquele momento, uma imagem clara invadiu a mente de Ana. Era um painel, uma cena do passado, onde Joaquim e sua avó dançavam em um jardim. As flores ao redor brilhavam. Mas então a cena se transformou em uma cena sinistra. Algo envolvendo traição e desespero. Joaquim com um olhar sombrio, sua avó chorando. "Ele traiu seu próprio legado!" ecoou na mente de Ana. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando não apenas quem Joaquim foi, mas quem Marco realmente era. O coração de Ana disparou. "Marco, você sabia!" As palavras escaparam de seus lábios, carregadas de incredulidade. Ele hesitou, o olhar dele fugindo para as sombras. "Ana, eu não tinha escolha. A verdade está mais profunda do que podemos imaginar." A mulher de preto riu, um som gélido e cortante. "Você realmente achou que ele era seu aliado? O segredo mais profundo conecta vocês de maneiras que você nunca imaginou." Ela fez um gesto com a mão e o ar ao redor começou a tremer, como se todo o ambiente estivesse se desintegrando. Ana estava paralisada. O que ela estava ouvindo? As palavras dela causaram um nó na garganta, prendendo a respiração. "O que você quer dizer?" O medo a envolveu. As crianças estavam em volta, algumas em lágrimas, outras congeladas de pavor. Então, enquanto todos olhavam com olhos arregalados, Marco começou a se transformar. O corpo dele distorceu-se e em instantes ele não era mais o amigo que Ana conhecia, mas uma presença sombria, um espectro que emanava uma energia inquietante. Ela viu nos olhos dele uma malícia que nunca havia reconhecido. "Você não pode me deter, Ana. As escolhas que fazemos nos moldam. E eu escolhi um lado." A voz de Marco agora era profunda e reverberante, ecoando com um poder que aumentava a cada palavra. O olhar dele se iluminou com uma veracidade cruel, e os gritos começaram a ressoar ainda mais. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés, mergulhando em um abismo de incertezas. Ela olhou para sua mãe, que tinha o terror estampado no rosto. "Mãe, o que está acontecendo?" "Você precisa correr, Ana! Ele não é quem você pensa que é." A mãe agarrou sua mão, puxando-a, mas Ana estava paralisada, fixada no horror do que Marco se tornara. Porém, antes que pudesse se mover, a luz do medalhão pareceu aumentar ainda mais, uma explosão prestes a acontecer.
O poder emanava, e Ana entendeu que tudo aquilo não era apenas uma batalha pela verdade, mas uma escolha entre a luz e a escuridão. A realidade começava a se distorcer. Ana se perguntou, com um aperto no peito: o que mais está escondido? Quem sou eu? De quem eu realmente posso confiar? E naquele instante crucial, enquanto tudo desmoronava ao seu redor, ela percebeu que a verdade poderia destruir sua vida para sempre. O que mais seu passado esconde? O que cada um realmente queria, com os rostos distorcidos pela incerteza. A revelação que se aproximava era maior do que qualquer um poderia imaginar, e a pergunta ressoou em seu coração: até onde você iria para descobrir a verdade? A luz intensa envolveu Ana, formando um halo que parecia pulsar com a urgência do momento. As imagens dançavam diante de seus olhos, revelando segredos que afligiram sua mente. O medalhão vibrava em suas mãos, um eco de algo mais profundo, mais sombrio. Ao fundo, a agitação crescia. Max, o cão, rosnava, pressentindo o fim da tranquilidade. Ela olhou para a mão, que se aproximava, o lábio tremendo. Ana, você precisa ver isso! Gritou. Mas a voz parecia distante, abafada pelo caos. A mulher de preto avançou, suas mãos erguidas, como se estivesse prestes a conjurar um poder devastador. Você não entende, Ana. Deixe-o! Entregue-se à luz! Mas o que era aquela luz? O que estava realmente acontecendo? O que a mãe queria que ela visse? Então, tudo mudou. Um movimento rápido nos arredores. Uma sombra se lançou sobre eles, cortando o ar como um relâmpago. Era Marco, seus olhos brilhando como aço. Ele se lançou em direção ao medalhão, gritando: não! Você não pode! Ana ficou paralisada. Marco, não! E no instante seguinte, ele agarrou o medalhão. A luz estourou em uma explosão ofuscante. A multidão gritou, assustada. O impacto era como um trovão, e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O medalhão, agora nas mãos de Marco, pulsava em um ritmo frenético. Uma fissura surgiu no ar ao seu redor, quase como se o espaço estivesse se desfeito. Isso não deveria ter acontecido! Ele vociferou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. Naquele momento, uma imagem clara invadiu a mente de Ana. Era um painel, uma cena do passado, onde Joaquim e sua avó dançavam em um jardim. As flores ao redor brilhavam. Mas então, a cena se transformou em uma sombra, algo envolvendo traição e desespero. Joaquim com um olhar sombrio, sua avó chorando. Ele traiu seu próprio legado. Ecoou na mente de Ana. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando não apenas quem Joaquim foi, mas quem Marco realmente era. O coração de Ana disparou. Marco, você sabia? As palavras escaparam de seus lábios, carregadas de incredulidade. Ele hesitou, o olhar dele fugindo para as sombras. Ana, eu não tinha escolha. A verdade está mais profunda do que podemos imaginar. A mulher de preto riu, um som gélido e cortante. Você realmente achou que ele era seu aliado? O segredo mais profundo conecta vocês de maneiras que você nunca imaginou. Ela fez um gesto com a mão e o ar ao redor começou a tremer, como se
todo o ambiente estivesse se desintegrando. Ana estava paralisada. O que ela estava ouvindo? As palavras dela causaram um nó na garganta, prendendo a respiração. O que você quer dizer? O Medra envolveu. As crianças estavam em volta, algumas em lágrimas, outras congeladas de pavor. Então, enquanto todos olhavam com olhos arregalados, Marco começou a se transformar. O corpo dele distorceu-se e, em instantes, ele não era mais o amigo que Ana conhecia, mas uma presença sombria, um espectro que emanava uma energia inquietante. Ela viu nos olhos dele uma malícia que nunca havia reconhecido. Você não pode me deter, Ana. As escolhas que fazemos nos moldam. E eu escolhi um lado! A voz de Marco agora era profunda e reverberante, ecoando com um poder que aumentava a cada palavra. O olhar dele se iluminou com uma veracidade cruel e os gritos começaram a ressoar ainda mais. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés, mergulhando em um abismo de incertezas. Ela olhou para sua mãe, que tinha o terror estampado no rosto. Mãe, o que está acontecendo? Você precisa correr, Ana. Ele não é quem você pensa que é. A mãe agarrou sua mão, puxando-a, mas Ana estava paralisada, fixada no horror do que Marco se tornara. Porém, antes que pudesse se mover, a luz do medalhão pareceu aumentar ainda mais. Uma explosão prestes a acontecer. O poder emanava. E Ana entendeu que tudo aquilo não era apenas uma batalha pela verdade, mas uma escolha entre a luz e a escuridão. A realidade começava a se distorcer. Ana se perguntou, com um aperto no peito, o que mais está escondido? Quem sou eu? De quem eu realmente posso confiar? E naquele instante crucial, enquanto tudo desmoronava ao seu redor, ela percebeu que a verdade poderia destruir sua vida para sempre. O que mais seu passado esconde? O que cada um realmente queria? Com os rostos distorcidos pela incerteza, a revelação que se aproximava era maior do que qualquer um poderia imaginar. E a pergunta ressoou em seu coração: até onde você iria para descobrir a verdade? Com um grito ensurdecedor, o chão estremeceu e, de repente, uma figura emergiu das sombras. Era um homem velho, com cicatrizes visíveis e uma expressão que misturava dor e determinação. Ana, eu sou Joaquim! Gritou, e todos congelaram. Ela não conseguia acreditar. Como você pode ser? A conexão entre Joaquim e Marco agora fazia ecoar uma verdade aterradora. É hora de você saber a verdade sobre sua herança. Joaquim disse, erguendo as mãos. Com isso, o medalhão e a luz começaram a girar em torno dele, como se o próprio espaço estivesse colidindo. A corrente de energia elétrica invadiu todo o ambiente e Ana sentiu a necessidade de compreender. A figura do passado se tornava um elo entre eles. O que mais Joaquim revelaria? Qual era a verdadeira ligação entre Marco e Joaquim? E, o mais importante, qual seria o destino de Ana nessa batalha de forças? A luz intensa pulsava ao redor de Ana, e a figura de Joaquim fazia o ar vibrar com sua presença. Você, Ana, é o que sempre foi destinado a ser, ele declarou, os olhos fixos nos dela. Mas com cada palavra, os rostos da multidão refletiam medo e confusão. Eu não entendo, Ana gritou, angustiada. Minhas raízes, meus laços, tudo isso é tão confuso. O medalhão em suas mãos tornou-se mais pesado.
como se estivesse carregando o peso de segredos ancestrais. A mulher de preto se adiantou, sua voz cortante. Você estava tão perto, Ana. Todas aquelas mentiras que enredaram sua família estão prestes a vir à tona. Você tem a escolha de libertar ou aprisionar sua própria verdade. A tensão era palpável e Max latiu, percebendo que algo estava prestes a desmoronar. Enquanto a energia ao redor crescia, Ana olhou rapidamente para Marco. Ou melhor, o que restou dele. Por que você se deixou levar por isso, Marco? Ela não podia acreditar que ele, alguém que ela considerava próximo, havia se transformado em um ser tão obscuro. Porque a verdade dói, Ana! E eu não queria que você sofresse. Ele grunhiu, a voz tremendo como se estivesse lutando internamente. A mãe de Ana se aproximou, o desespero escrito em seu rosto. Ana, você é a chave! Não podemos deixar que o legado de Joaquim destrua você. Cada palavra dela parecia ressoar como um sino, enquanto a luz do medalhão se intensificava. Antes que pudesse responder, uma nova onda de energia emanou do medalhão e Joaquim levantou as mãos. Eu deixei que a escuridão dominasse por muito tempo. Sua força pode quebrar esse ciclo. As visões começaram a se desdobrar novamente. Imagens que mostravam a avó de Ana enfrentando desafios, superando adversidades. Ela não era apenas uma musa. Era uma lutadora. Ana sentiu o poder dentro dela reanimar. Eu escolho a luz! As palavras saíram com clareza, ecoando em seu coração. A luz se expandiu como uma onda, envolvendo todos os presentes. As sombras de Marco começaram a dissipar e seu olhar se suavizou, como se a dor que o consumia finalmente estivesse sendo banida. Não pode acabar assim! A mulher de preto gritou, mas o poder de Ana já estava em ação. Sim, pode! Ela respondeu, e a luz tomou conta do espaço, desenhando no ar as verdades que estavam escondidas. Os gritos das crianças se transformaram em risos, enquanto a tensão começou a se dissipar. Um novo sopro de esperança invadindo a atmosfera. Ana se sentiu mais forte do que nunca. Ela olhou para a mãe, que sorriu com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, filha! Você salvou a verdade da sua família! Marco, agora livre do controle da escuridão, virou-se para Ana, seus olhos preenchidos com arrependimento. Desculpe-me por tudo, Ana. Eu não sabia. O coração dela apertou, mas ela soube que era hora de seguir em frente. Joaquim sorriu, sua presença agora cheia de luz. O novo legado será seu, Ana. E você pode transformar a escola, levar luz a ela e aos outros. Este é o seu chamado. Com um último gesto, ele se desfez em milhares de partículas de luz, deixando um calor reconfortante. A confusão agora havia se dissipado, e Ana olhou ao redor. As crianças estavam seguras, unidas, e Max a observava com felicidade. Tudo o que havia vivido havia a levado até ali. Ela sabia que agora era a guardiã da verdade. Mas enquanto tudo respirava nova vida, uma sombra se movia ao fundo. Uma presença que sussurrava que o passado poderia nunca estar realmente enterrado. Uma sensação de mistério pairava no ar. O que ainda estava escondido? Qual era a real extensão do legado? Um eco dessas perguntas permanecia em seu coração, mesmo enquanto um novo começo se desenhava diante dela. Esse era apenas o começo da jornada de descobrir quem realmente era. Um novo horizonte aguardava, repleto de desafios, e Ana não tinha medo.
O futuro estava se abrindo passo a passo. E agora, se você chegou até aqui e sentiu cada emoção com a gente, não espere nem mais um segundo para fazer sua parte. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ficar por dentro de tudo que vem por aí. Você precisa fazer parte dessa comunidade.